Olá, pessoal. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus adentre os nossos lares e nos envolvam neste momento em energias salutares de amor e luz. Eu, Márcia Ramos, tarefeira do Lar Espírita Luz e Amor, conduzirei os trabalhos desta noite, proferindo a nossa palestra, que tem um tema Marcas. É a nossa palestra semanal e que acontece em todas as sextas-feiras, às 20 horas. Para iniciarmos, convido a todos para a nossa prece de abertura. Fechamos os nossos olhos, abramos os nossos corações em sentimentos de amor e paz, rogando a Deus, neste momento, que nos envolve em muita luz, fortalecendo-nos para que este aprendizado faça a diferença em nossas vidas. Possamos assim buscar em Jesus o bálsamo necessário para as nossas dores, o alívio para aquilo que nos tormenta. Que o nosso Pai de infinita bondade nos abençoe, nos guie e nos guarde durante toda esta noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, meus amigos, que momento de muita alegria e de grande responsabilidade. Vamos falar sobre um tema que é muito interessante e eu busco sempre saber nos temas aquilo que eu preciso aprender. Falar sobre marcas do livro Vinha de Luz, capítulo 8, a gente precisa começar pela citação de Paulo, que está lá no início do capítulo. Ele diz assim: Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aqui tem a minha colinha, tá, pessoal? Então, esta citação foi dita na exortação que Paulo fez aos Gálatas, está no capítulo 6, versículo 17. E significa o quê? Paulo estava falando para eles que a partir daquele momento nada mais o perturbava, nada ele temia, né, nem o prejudicava, porque dentro dele ele tinha as marcas do Cristo. E nós vamos aproveitar este momento para refletir: que marcas são estas? Quais eram as marcas que Jesus trouxe e nos deixou como ensinamento? Será que nós produzimos marcas, pessoal? E quais marcas nós andamos produzindo? É sobre isso que nós vamos refletir. Então, neste capítulo, Emmanuel começa a sua citação começa os seus comentários, reforçando que todos nós deixamos marcas, mas que a gente precisa avaliar que marcas são essas, porque o Cristo aqui esteve e com muito carinho, com muita dedicação, deixou marcas para que nós pudéssemos aprender a fazer uma nova caminhada. Que todos aqueles que se dizem seu discípulo podem sim ter as suas marcas, que eram as marcas que simplesmente nos encaminharia, nos levaria até o nosso Pai. Porque a humanidade até então estava assim deixando a sua marca, mas uma marca de dor, uma marca de pesarosa, né, uma marca de desespero. Então, com a vinda do Cristo, isso modificou, porque em cada detalhe, em cada momento da sua vida, ele procurou deixar a marca de esperança, de fé, de alegria. E nós, na maioria das vezes, não aproveitamos esses ensinamentos do nosso Cristo. Ensinamentos esses que estão no seu evangelho de luz e de amor e que nós não, na maioria das vezes, não observamos, procuramos ler, mas não compreender. Né? Porque a gente busca sempre buscar Jesus ou buscar o seu amparo quando nós estamos na dor, no desespero, mas antes disso, a gente sai semeando e na maioria das vezes semeamos marcas complicadas.
marcas de dor, de desespero, de ódio, né? Produzimos com as nossas atitudes marca no outro. E depois, quando vem a rebordose, a gente reclama, a gente chora, a gente lamenta e a gente ainda culpa Deus, né? Pelas marcas que foram feitas por nós mesmos. Ah, Márcia, do que você está falando? Eu estou falando que quando eu não observo a atitude, a minha atitude perante o outro, eu produzo marca, eu produzo algo, e que essa minha atitude pode trazer desequilíbrio para a minha caminhada. Quando eu não tenho paciência no trânsito, quando eu não tenho paciência na fila do banco, na fila da vacina, quando eu quero burlar o processo, né, tentando passar na frente do outro, estou produzindo marca. E aqueles que estão ao meu lado estão sentindo o reflexo das minhas atitudes. É dentro do meu lar, é no meu dia a dia, é no meu trabalho, é na minha rede social. Muitas vezes eu vou lá só para prejudicar, para destilar veneno, para destilar ódio, falta de esperança, desespero. Né? Quando eu vou lá na minha rede social e fico postando coisas negativas, eu estou deixando marcas. E serei responsáveis por essas marcas que estou lá espalhando. Né? Então, assim, nós temos grandes oportunidades de trabalho, de tarefa, de crescimento, e nós não observamos que aqueles que estão ao nosso lado estão sendo, né, marcados com as nossas atitudes. Então, é isso que a nossa lição traz para a gente. Todos os dias. E como a gente pode descobrir, né, que marcas a gente está deixando? Quando a gente vai dormir, a gente precisa refletir. Gente, será que hoje eu fiz mais coisas boas ou coisas não boas? Será que eu deixei marcas de esperança ou de desespero? Será que as minhas palavras foram de fé ou de incerteza? Semeei ódio ou amor? Ai, meus queridos, amor, esta palavrinha pequena, mas de grande significado. A passagem de Jesus foi marcado pelo amor. A sua passagem foi uma marca de amor puro por todos, em todos os momentos, até mesmo nos momentos de dor, onde ele apanhava, onde ele foi insultado, onde ele foi crucificado. Ainda assim, a sua marca era de esperança, o seu olhar era de meiguice, ele não destilou ódio, ele não destilou desespero. Ele pediu a Deus perdão por nós. E nós? Quando temos aqueles que atacam os nossos sentimentos, os nossos egos, quando temos aqueles que espalham desesperança, quando temos aqueles que espalham maledicência sobre nós, quais são as nossas atitudes? Né? Quais são as marcas que nós procuramos deixar? Será que a partir deste momento eu consigo avaliar que são as minhas atitudes que vão dizer se a Márcia está mudando ou não? Né? Por quê? Porque o Evangelho do Cristo ele precisa ser aplicado não com palavras. Palavras é tudo muito bonito, é tudo fácil. A gente está conversando aqui, olha, elas estão vindo, as inspirações, tá? Mas e a prática, Márcia? Prática da sua atitude quando você está com a sua família, quando você está no seu trabalho, quando você tem aqueles desafetos que te inspiram, né? O seu crescimento é difícil. Muitas vezes a gente tem aqueles casos que a gente fala, meu Jesus, eu escolhi isso? São esses desafetos, são esses que não gostam às vezes das nossas atitudes que nos auxiliam no crescimento. Por quê? Porque eles vão dizer e vão apontar aquilo que nós temos como falha, como erro, que muitas vezes a gente não quer reconhecer. E que os nossos amigos, os nossos entes queridos mais amados, aqueles que comungam do mesmo ideal conosco, da mesma sintonia, não têm coragem de nos dizer. Mas esses outros que não são tão afim conosco,
eles apontam as nossas limitações, as nossas dificuldades, às vezes de uma maneira que nós não achamos correta, que nós não achamos justas, e nem sempre são, né, porque elas podem desencadear outras situações complicadoras para nós. Porém, nós não podemos nos esquecer que tudo tem a permissão divina. E que se ele está permitindo que neste momento eu passe por esta ou aquela situação, é para o meu despertamento, é para o meu olhar diante daquilo que eu preciso modificar, das minhas atitudes, daquilo que eu já posso, né, dentro do meu entendimento, daquilo que eu já desenvolvi dentro da minha consciência, quanto eu posso tirar de proveito daquele momento de dor, né? Daquele momento de dificuldade, daquela injúria que talvez eu ache que seja desnecessária, que seja algo que me tira o equilíbrio, né? Mas são essas atitudes que me impulsionam para o caminho do bem, que faz com que eu desperte para a empatia, para o altruísmo, que acenda dentro de mim um alerta, dizendo, olha, Márcia, você não é tão perfeita assim ainda, hein? Você precisa se melhorar. Então são esses momentos de dor, de dificuldade, né? De muitas vezes angústia por nós estarmos vivendo uma situação difícil, que vai dizer para nós que está na hora da gente despertar para um outro entendimento. Porque a nossa passagem aqui, ela é pequena perto da eternidade. A gente não sabe 80, 90, 100 anos, quanto? Né? E a gente percebe que este tempo aqui é realmente para curar as nossas feridas, para chegarmos do lado de lá em melhor condição do que quando aqui chegamos. Ou seja, todos nós vamos trazer aquilo que nós precisamos, né, ser melhorado. Nós vamos trazer os desafetos, sim, para uma reorganização desses sentimentos, nós vamos trazer aquilo que outrora fizemos de forma contrária, para aprender a valorizar, né, a oportunidade de estudo, de crescimento, de desenvolvimento da inteligência e aplicar aquilo de forma positiva e salutar com aqueles que outrora nós prejudicamos, com as nossas atitudes, com a nossa ignorância no sentido de não conhecer. Agora, a partir do momento que nós despertarmos para esse entendimento, a gente não vai poder culpar o outro, somente observar que são as nossas atitudes que precisam ser modificadas. Então, quando nós estivermos desanimados, desalentados, quando a gente achar que o mundo está sendo injusto, vamos parar e vamos observar que marca nós produzimos para que a gente tenha naquele momento esse sentimento. Que marca nós estamos deixando para aqueles que estão ao nosso redor? São marcas de amor? Estamos produzindo coisas positivas? Porque se eu imito, energias boas, são essas energias que vão permear as minhas atitudes, que vão fazer parte do meu cotidiano, das minhas palavras, dos meus sentimentos. São elas que vão aproveitando para, além de envolver aqueles que estão ao meu lado, também fazer parte do meu dia a dia. Então são as coisas que eu produzo no bem que vão ajudando a Márcia a compreender que a sua estadia aqui é breve e ela precisa ser proveitosa. Porque foi para isso que Jesus veio a este planeta e passou pelo que passou, para que a humanidade tivesse os ensinamentos da possibilidade da sua melhora. Porque ele disse, fazeis isso e muito mais, vós sois deuses. Foi Jesus que disse isso, não foi o Zé Prequeté. Então, assim, se nós podemos, nós temos que conseguir dominar dentro de nós aquilo que não foi tão produtivo, durante o nosso dia, e fazer um planejamento para ser melhor no dia seguinte.
né? Acho que o primeiro passo é nós aprendermos a sermos gratos, né? Gratos pela vida, porque a gratidão ajuda a gente a reconhecer que Deus é maravilhoso, Deus é misericórdia. Ah, Márcia, mesmo neste momento de tantas dificuldades, sim, a humanidade precisava despertar. Esta foi a maneira menos prejudicial, foi aquela que Deus permitiu porque a humanidade estava num estágio terrível, né? De adormecimento do sentimento, da empatia, do amor ao próximo. Nós estamos aqui há 2000 e tantos anos, né, depois da passagem do Cristo, e ainda vemos atrocidades terríveis, né, de ataque a irmãos pelo simples fato de não ter o mesmo gosto, né, de não ter a mesma cor de pele, a mesma religião, o mesmo entendimento com relação a esse ou aquele ponto, né, a gente briga porque nós não somos do mesmo time. Então vocês se imaginam o quanto a gente ainda estava adormecido. Então foi necessário, né, um mal necessário vir a este momento para que nós pudéssemos despertar para um momento maior, que é a vida após vida. Ou seja, né, nós somos espíritos imortais. E desta imortalidade vai ser sim produzido aquilo que a humanidade necessita para o avanço do planeta, porque o nosso planeta de dor e expiação está se modificando. É a transição. E nesta transição, para a gente poder estar no mundo de regeneração, a gente vai precisar melhorar muito, né? E nós aqui temos essa possibilidade. Eu lembro com carinho do meu amigo Manolo, né, que já está no plano espiritual. Fico até emocionada porque ele falou numa das suas últimas palestras que ele ia pedir para voltar, né, para este planeta. Ele falou: a gente tem que se esforçar para ficar aqui, né? Porque este planeta é muito bom. Já pensou em iniciarmos num planeta que não tem nem sorvete? E aí ele riu, Manolo. E é verdade, né? Então que possamos, esse nosso irmão deixou tantas marcas positivas, né? Nos inspirou e nos mostrou que é possível, dentro das nossas limitações, nos melhorarmos, nos modificarmos e que nós temos tudo a nosso favor. Nós temos Deus, o nosso Pai. Tendo Deus, quem será contra nós? Nós somos filho dele, né? E ele quer o melhor para os seus filhos. Se nós, sendo o que somos, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, imagine Deus. Ele vai querer dor para nós? Não, ele vai permitir para que essa dor nos eduque, porque Deus é pedagogo, né? Deus ensina com amor. Ele sabe exatamente que a dor é um despertamento. Então a dor da decepção, a dor da doença, a dor, né, da ingratidão, são dores que vão ajudar o espírito a despertar para um mundo maior, a perceber que a sua passagem aqui precisa ser produtiva, que a gente não veio aqui tirar férias, né? E que também, ao desencarnar, não vamos ficar lá do lado de lá tocando flautinha. Nós temos que continuar este trabalho, nós somos os braços, as mãos do Cristo aqui, né? Do lado de lá, nós vamos nos candidatar aos grupos de tarefeiros do bem ou não. Qual parte nós queremos participar? Em qual grupo nós queremos trabalhar? É essa a reflexão que nós temos que fazer diariamente. Eu quero fazer parte do grupo do bem, né? Então, aceitar esta palestra hoje foi esse grande desafio. Por quê? Porque eu estou analisando junto com cada um aqui quais são as marcas que nós estamos deixando, né? Quais são as marcas que a Márcia está deixando, que seja de luz, que seja de amor, que seja de alegria, que seja de bom humor, né? Esse é um traço que eu gosto muito de ressaltar, porque é este momento de alegria, de bom humor, que faz com que a gente perceba que nós podemos produzir muito, que nós podemos simplesmente cuidar do outro estendendo a nossa mão, o nosso sorriso, o nosso bom dia, a nossa prece. E é desta maneira
que eu encerro a palestra convidando a todos para que possamos fazer essa reflexão na noite de hoje. Que marcas estamos deixando? Que essas marcas sejam produtivas, que o nosso Mestre Jesus nos auxilie a deixar marcas de amor e luz. Que possamos neste momento fechar os nossos olhos e agradecer a Deus novamente, recebendo as energias salutares que vão cuidar do nosso corpo físico, dos nossos sentimentos e do espírito, ajudando-nos a nos fortalecer diante das dificuldades e vicissitudes, ajudando-nos a manter o pensamento elevado e positivo, para que as nossas marcas sejam realmente de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.